É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse projeto de extensão que nós montamos com a Faculdade de Medicina e o Hospital Universitário como uma forma de enfrentamento da Covid-19. E esse momento é um momento muito particular, muito singular, né? Nós estamos passando. E agora, com a aprovação do Plano Letivo Excepcional, PLE, Período Letivo Excepcional, nós queremos ouvir o nosso coordenador do curso de Medicina, professor Davi Buarque, que vai nos esclarecer como está sendo organizado o PLE no curso de Medicina. Bom dia, Davi. Bom dia, professor Mário. Prazer estar participando aqui do projeto. Fico muito agradecido pelo espaço. O PLE do curso de Medicina, na verdade, o PLE tem uma restrição grande para o curso de Medicina, que é o fato de não poder ainda haver atividade presencial, né, das disciplinas. E como é um curso eminentemente teórico-prático, né, tirando aqueles 2 anos do internato, que é prático, eminentemente prático, os outros períodos são teórico-práticos. E sendo teórico-práticos, você tem uma carga prática que não pode ser contemplada no PLE. De qualquer forma, algumas disciplinas com conteúdo apenas teórico-cognitivo, com uma certa adaptação de conteúdos práticos para online, foram possíveis, né? E algumas que podem ser 100% online a gente conseguiu implementar no PLE. Então, são ofertadas algumas disciplinas obrigatórias e estão sendo ofertadas algumas disciplinas eletivas também. Mas uma boa parte das disciplinas não puderam ser ofertadas por causa dessa restrição de atividade presencial. Mas a gente tem aí 16 disciplinas, são 26 disciplinas ofertadas, né, nos 8 períodos do curso de medicina. Então tem uma oferta razoável, alguns períodos com maior oferta, outros períodos com menor oferta, e alguns períodos podendo ofertar a disciplina integral, ou seja, os alunos que completarem a disciplina durante o PLE vão poder incluir histórico que já eles não vão precisar pagar a disciplina. Então, mas são poucas, não são tantas quanto a gente queria, até por causa desse componente prático que não pode ser adaptado para o remoto. Mas vem sendo uma experiência boa, os professores têm ajudado na medida do possível, existe ainda um déficit, né, de formação ainda, né, apesar de todo o esforço que vem sendo feito na formação docente para essas tecnologias digitais, o Profor, né, sempre fazendo cursos, ainda existe uma demanda grande, mas tem sido uma experiência positiva. Estamos com uma semana, né, de PLE, até agora as coisas têm corrido razoavelmente bem. Ok, Davi. Em relação a essa parte de presencial e remoto, a gente sabe que nós estamos nesse aprendizado muito intenso, a gente ainda tem algumas dificuldades e a universidade, infelizmente, demorou muito para já implantar essa forma híbrida. E eu queria saber, o curso de medicina está preparado para dar esse suporte na plataforma Moodle? Como é que vocês estão vendo isso no curso? Uma parte dos docentes fizeram os cursos do Moodle, do Profor, então tem curso Moodle básico, Moodle avançado, então uma boa parte dos docentes já conseguem manejar bem o Moodle. E já estão inserindo os conteúdos, principalmente as disciplinas que foram ofertadas. 90% está sendo feita realmente colocado no Moodle os conteúdos e a interação sendo feita pelo Moodle. Algumas usam exclusivamente outra plataforma,
mas todas têm pelo menos algum tipo de registro no mundo que aquelas atividades estão acontecendo. Mas existe um contingente ainda grande de docentes que não manejam bem o mundo, né, que ainda tem dificuldade no manejo dessas tecnologias digitais, principalmente o ambiente virtual, né, da UFAL. Então ainda tem muito trabalho a ser feito. E eu concordo, né, quando diz que demorou um pouco a dar essa resposta, que já deveria ter sido implantado ou discutido, pelo menos há um tempo maior, mas eu acredito que teve uma limitação grande de sistema, né, da capacitação docente prévia. Então você teve que, durante a pandemia, capacitar, porque a capacitação prévia dos docentes para tecnologias digitais realmente existia de uma maneira muito pequena. Então teve que ter todo um desenvolvimento docente, todo um desenvolvimento de sistema, e isso tudo realmente atrasou muito. E as discussões, você veja que para a aprovação do PLE foram 7 dias de discussão intensa do console, né, para poder sair a resolução. Certo. A plataforma para aula remota no mundo é o Teams, né? Então, nós observamos que algumas instituições, elas aprenderam a usar o Teams na prática. Eles foram colocando as aulas e aí foram desenvolvendo. E interessante que nós acompanhamos esse movimento da utilização do Teams logo em abril. E aí o que nós percebemos, a instituição, uma outra instituição, que é a UFAL, ela preparou monitores para ajudar os professores a utilizar o Teams, porque como os alunos têm uma intimidade muito grande com essas mídias, com essas tecnologias, então ficou mais fácil treiná-los. Inclusive eu já dei aula no Teams e algumas vezes tive dificuldade e eles rapidamente solucionam essas dificuldades. No curso de medicina também nós estamos tendo monitores, Davi? Professor, estamos tendo, foi uma procura grande para a monitoria dessas disciplinas ofertadas, então acredito que em quase todas as disciplinas existem monitores que dão uma ajuda valiosa, né, nesse momento, até porque são mais antenados, né, na tecnologia. O Moodle é uma plataforma boa, na verdade, ele usa a RNT para atividade síncrona, que aí sim é uma plataforma um pouco mais pesada, às vezes não é tão ágil, então muitos professores estão preferindo se fazer pelo Google Meets, pelo Microsoft Teams. O problema é o acesso, né? O que a gente tem acesso à plataforma Google por causa do e-mail institucional. Então você consegue usar o Google Meet, consegue usar o Google Classroom, ainda que sempre de uma maneira restrita, porque em algum momento eles vão tirar para ser uma plataforma também paga, né? Porque eles ofereceram para o e-mail institucional enquanto na pandemia. Mas os monitores têm ajudado muito, né? Nessa primeira semana a gente tem tido um auxílio importante deles e é extremamente importante essa participação e valiosa nesse momento mais conturbado, eles que são bem antenados, né? Ô, Davi, qual é a expectativa para o período 2020.2? Como é que ele vai se desenvolver? Quantos por cento, mais ou menos, vocês preveem que vai ser presencial? Quantos por cento, mais ou menos, será remoto? Porque, por exemplo, em abril, eu já fiz uma live que eu disse que não existe mais espaço para curso 100% presencial, né? A parte teórica, ela vai ter que ser adaptada mesmo com a forma remota. Nós aprendemos isso. Num momento muito difícil que nós passamos, nunca tínhamos passado por nada semelhante, mas houve esse aprendizado, então não é tudo de ruim. Eu acho que os cursos da universidade, de uma forma geral, eles vão ter que ter um percentual remoto, porque se viu que é lucrativo, é importante. Sabemos também que existem limitações por parte do aluno, mas isso está tentando ser superado
pela instituição. Mas, assim, você tem alguma expectativa de quanto será presencial, de quanto será remoto no curso de medicina? Porque tem gente que confunde. Diz, mas a gente não vai ter o curso de medicina de forma remota. Ninguém está querendo propor isso de forma nenhuma. E até porque o curso de medicina, no final, né, você sabe muito bem, como eu, os 2 últimos anos eles são eminentemente práticos. Então, não tem nada remoto. E a gente quer permanecer com essa qualidade no curso, que nós temos a honra de sermos um dos cursos melhores do Nordeste e o melhor do estado de Alagoas. Isso, professor. É uma confusão muito grande, né, nesses termos e essa questão de acharem que quer transformar o curso em remoto e a precarização do curso. Então, veja, a discussão de atividades à distância é que existe uma legislação de EAD, é diferente, né? A questão de atividades remotas, de aula remota, de educação à distância, então EAD tem uma legislação própria, né? A própria UFAL dispõe de cursos EAD inteiramente EAD, lá no ambiente virtual, mas não é o caso dos cursos que precisam de atividade presencial e nunca vai haver essa substituição, porque simplesmente, como o senhor bem falou, não tem como. Mas essa discussão já é antiga no sentido de que o MEC já tinha autorizado há alguns anos, né, desde as DCMs, ou seja, que uma parte da carga horária dos cursos e de medicina ficou ali em torno de 20% a 30% do curso, pudesse ser desenvolvido em atividades remotas, ou seja, hoje em dia, com o crescimento das cidades, né, com as distâncias, com o tempo que se toma para fazer esse translado, é impensável você ir para um espaço longe, né, principalmente longe, para fazer uma aula expositiva, por exemplo, né, para não ter nenhum tipo de conteúdo prático. Então, isso na pandemia, na verdade, se acentuou essa discussão. Então, você tem uma aula expositiva, que hoje em dia já nem é mais, o curso de medicina já mudou muito nesse sentido, então você já tem as práticas de atividade de aprendizado ativo, significativo, então muita coisa dá para fazer via remota. Então, a ideia não é substituir as práticas, nem nunca foi, mas sim fazer o que pode ser feito, né, dentro da legislação de maneira remota. Eu dou um exemplo da tutoria. Então, a tutoria, a gente sempre fez uma parte da tutoria remota. Às vezes o aluno faltava a tutoria, ele ligava o computador e fazia remotamente a tutoria lá, alguns presenciais, alguns remotos. Eu já fiz tutoria à distância também, eu não pude ir para o UFAL várias vezes e a gente fazia a tutoria participando remotamente. Então, veja, a tutoria online, que é o PBL, né, o Program Based Learning, em pequenos grupos, ela pode ser perfeitamente realizada inteiramente online e a gente está tendo uma experiência muito boa com isso. Então, a ideia não é substituir o presencial, né? A gente tentar fazer dentro da legislação que pode ser remoto. E a pandemia, na verdade, acelerou toda essa discussão, acelerou toda essa introdução. Então, as dificuldades são dos docentes, dos discentes e dos técnicos, que ninguém tinha esse manejo, né? A gente estava começando ali a discutir tudo isso, então a gente teve que acelerar o processo de anos em alguns meses, né, para poder haver essa demanda. A Faculdade de Medicina já tinha, há algum tempo, antes da pandemia mesmo, já vinha sentando junto com o professor José Geraldo, né, do CIEB, já vinha discutindo com o NDE formas de fazer essas atividades, de aprimorar essas atividades à distância quando veio a pandemia. Então, a gente já começou a fazer, mesmo antes do PLE, algumas oficinas com os professores, né, com os docentes, com as disciplinas, para saber o que de conteúdo poderia ser realizado remoto, porque na nossa concepção, e vai ser uma concepção, né, não é minha particular, é uma concepção que se tem de epidemiologia, você não vai voltar a colocar 50 alunos dentro de uma sala de aula para ter aula como a gente tinha antes. Então, todas as atividades teórico-cognitivas vão ter que ser feitas, sim, remotamente, e a gente deixar um espaço para as práticas, né, presencial, pontual, com os pacientes selecionados, pequenos grupos,
Então, vai ter que mudar, inclusive, a estrutura da prática como era antes da pandemia. Percentual depende muito das disciplinas. Então, você tem algumas disciplinas que quase inteira presencial prática. Eu dou o exemplo da semiologia, que sempre foi prática, né? Então a gente tem 20% do conteúdo teórico, 80% é prático. Dá para adaptar algumas coisas do teórico para o remoto, na verdade? Dá. A gente tem feito uma oficina, semana passada teve uma oficina de anamnese online, então com simulação, né? Com o monitor fazendo o papel do paciente e os alunos também da anamnese do paciente simulado. Então, você tem formas de adaptar algumas atividades presenciais remotas, mas, dependendo do conteúdo da disciplina, mais ou menos porcentagem pode ser feita presencial. As disciplinas ali do 5º ao 8º período, eu acredito que pelo menos 50% da disciplina tenha que ser presencial, exceto algumas pontuais que dá para fazer remoto. Por exemplo, deontologia, medicina legal, algumas coisas que dá para fazer 80%, 90% remoto. Outras disciplinas têm um conteúdo presencial muito grande. Mas a expectativa é sempre ser um híbrido. Também é uma confusão muito grande, né, nessa história do que é híbrido. Considera-se híbrido EAD misturado com aula remota, considera-se híbrido presencial com remoto. Eu me refiro aqui a híbrido no sentido de que vai ter que ter um conteúdo grande remoto, o máximo possível, e as atividades práticas presenciais, pontuais, adaptadas em pequenos grupos. Acredito que seja a ideia daqui para frente. Certo. Eu não tenho preocupação em relação à adaptação presencial na nossa faculdade, porque os espaços da faculdade são grandes, né? Com esse novo prédio, os espaços são bons, né? São amplos, são salas de aula grandes. Mas em termos de prática, né? Desde a época que nós passamos aqui, né? Você também passou conosco, os espaços do hospital universitário são mais limitados. Então, como é que vocês estão vendo essa parte prática do curso de medicina aqui no hospital universitário? Primeiro, existe uma limitação, como o senhor falou, de espaço, e a gente não considera colocar mais como acontecia. Na verdade, a gente já achava que não era adequado, e hoje em dia é impensável você colocar 5, 6 alunos dentro do consultório, né, para junto com o docente ou o preceptor examinar o mesmo paciente. Então, vai ter que ter um fluxo definido para a gente tentar minimizar o número de pessoas nas práticas, e como eu falei, a ideia, eu acredito que vai ter que ser paciente selecionado, o aluno tem que adquirir aqueles conteúdos, então vão ter que ser não pacientes de livre demanda. Então, se ele tem que adquirir um conteúdo sobre colite, né, sobre doença de Crohn, ele vai ter que ver um paciente de doença de Crohn, então esse paciente vai ter que ser chamado e alguns alunos vão poder participar e você tentar distribuir isso ao longo daquele período que ele terá as práticas. Então, ainda vai ser um quebra-cabeça a gente tentar encaixar, mas a prática, como era pensada antigamente, também vai mudar. A gente sempre pensa muito em teoria. A teoria adaptar para remoto é complicada, né? Você tem toda uma metodologia diferente. O aluno não vai ficar 3 horas na frente do computador assistindo aula, né, como assiste presencial, não existe. Então você tem toda uma adaptação, mas a gente esquece que também vai ter que ter adaptação importante nas práticas, né? Então as práticas em pequenos grupos, a prática com o paciente selecionado, né, para atingir objetivos de aprendizado específicos. Então não dá para ser livre demanda nem colocar a quantidade de alunos que existia dentro de uma sala de aula. Isso tudo de uma sala prática, né, no consultório, isso tudo vai ter que ser muito bem pensado e vai depender também dos espaços que vão ter que ir surgindo, né? Existe ainda uma restrição hoje, por exemplo, para um internato mesmo, ainda existe muita restrição de ambulatório, ainda existe muita restrição, né, de centro cirúrgico não funcionando, do alojamento conjunto, toda a pediatria com problemas de ambulatório. Então, tudo isso ainda tem que ser liberado, pensado e trabalhado para tentar fazer da melhor forma possível, atingindo objetivos específicos de aprendizado. Também tem que ser muito bem pensado e adaptado.
Ok, Davi. Pois é, Davi, estamos aí chegando no momento final. Foi extremamente importante esses esclarecimentos, né, institucionais, e nós tivemos um momento muito difícil no curso de medicina esse ano, com a perda da nossa diretora, né, a professora Yasmin, e o que nos deixa tranquilo, viu, Davi, é porque nós sabemos que tanto você como coordenador do curso, como a Alessandra como diretora, estão preparados para dar esse apoio necessário ao corpo docente do curso, e assim a gente vai aprender muito, na verdade, nós vamos um com os outros aprendendo, facilitando a vida do aluno, porque nós somos meros facilitadores desse aprendizado, e queria dizer a você que nós estamos aqui no Hospital Universitário, né? Nós somos colocados à disposição, estamos à disposição do curso de medicina para qualquer necessidade, tá bom? E muito obrigado a você pelos seus esclarecimentos, pela sua presença. Sumário, eu que agradeço o espaço. A perda da professora Yasmin foi uma perda importante, né? Assim, a professora Yasmin, como falou bem a professora Alessandra, era uma unanimidade. Eu acho que eu não conheço ninguém que não gostasse ou que não se desse muito bem com a professora Yasmin, e ela ainda norteia hoje com o seu jeito, que sempre foi de gestão participativa, né, sempre tentando conciliamento, tudo isso a gente tem tentado manter, e agradeço muito também a parceria do HU, e que a gente possa sempre contar com vocês, e vocês também podem contar com a gente para tentar fazer as soluções possíveis e tentar manter sempre a qualidade de ensino, porque isso é o que importa, né? Muito obrigado, professor. Obrigado, bom dia para vocês.